Bom dia a todos. Muito bem-vindos. Obrigado pela participação aqui no nosso webinar Tecnologias da Indústria 4.0 e Modelos de Negócios Circulares. Um webinar da VDI Brasil, que nós temos hoje a ilustre participação da doutora Ana Beatriz, e nós vamos falar, como foi colocado, né, sobre a ligação entre indústria 4.0 e economia circular, né, no sentido bem aplicado e bem prático. A Ana Beatriz vai compartilhar conosco uma pesquisa que ela conduziu com tomadores de decisão em empresas no Brasil, né, para levantar um panorama geral sobre a adoção desses dois conceitos, né? Então, vamos ter aqui uma manhã muito interessante, com certeza. Meu nome é Johannes Klingberg, eu sou diretor executivo da VDI Brasil. Eu vou fazer uma breve introdução, né, contextualização, o porquê que a VDI Brasil está se aproximando do tema. E, na sequência, vou moderar aqui algumas perguntas que podem ser colocadas para a Ana Beatriz em relação à apresentação dela, né? Vocês têm ali no menu da ferramenta a oportunidade de submeter uma pergunta aqui para nós. Então, vamos lá. O nosso ponto de partida para nos aproximar desse tema da economia circular é justamente o fato que o governo alemão, na sua política de indústria 4.0, recentemente, em maio desse ano, incluiu explicitamente o tema de economia circular como um dos pilares e uma das principais metas, né? Então, é bem interessante essa mudança, né, da visão de um foco meramente voltado ao aumento de produtividade ou de output, né, nesse sentido, mas considerar esse ponto de sustentabilidade e de economia circular propriamente dito. A Ana Beatriz vai nos explicar muito melhor qual a ligação entre esses dois conceitos. Nós, como VDI Brasil, né, qual é a nossa trajetória dentro do tema de indústria 4.0, nós participamos, na verdade, da discussão na Alemanha desde o início, desde a criação do conceito, né? Isso aqui é tido hoje com a primeira publicação do termo indústria 4.0 e que foi publicada como uma piada de 1º de abril no ano de 2011, justamente no jornal da VDI. Então, a VDI representou nessa discussão uma das principais plataformas para disseminação do conceito, né? A VDI na Alemanha está muito relacionado, tem um protagonismo muito grande na elaboração de manuais de boas práticas, né? Diretrizes técnicas de engenharia, baseado no input de 12 mil especialistas voluntários por ano, né, que representam tanto a indústria, empresas, o setor produtivo como um todo, quanto a academia, né? Então, nós, como VDI Brasil, né, nós transferimos ou adaptamos essas boas práticas aqui para a realidade brasileira, também buscando sempre essa conexão entre a indústria e a academia, né? Por isso que essa presença hoje da Ana Beatriz como representante da academia, né, e especialista no tema, né, uma oportunidade, né, um cumprimento da nossa missão de aproximar a academia da indústria, né, e né, nós estamos muito felizes em poder dar essa plataforma para a Ana Beatriz apresentar os seus resultados da sua discussão, da sua pesquisa
sobre economia circular e indústria 4.0 aos usuários, ao mercado por aqui. Então, só para resumir um pouco, né, onde nós estamos atuando ativamente enquanto VDI no tema Indústria 4.0 atualmente. Nós temos uma série de temas para os quais foram publicados guias de boas práticas na Alemanha, né, como engenharia de plantas, que tem muito a ver com a prática das integradoras, né, no comissionamento de plantas digitais, reunindo, né, diferentes fornecedores de tecnologia com suas plataformas, etc., né? Então, ali temos uma metodologia em comum. O tema de fábrica digital, que é muito ligado à inserção do ser humano, né, dentro do ambiente digital da fábrica, que é uma discussão bem relevante nesse contexto. Plantas modulares, né, que é um tema voltado para a indústria de processos, né, na nossa visão é um pouco a extensão da discussão sobre a indústria 4.0, sobre agilidade, no sentido mais amplo, para a indústria de processos que tradicionalmente tem plantas nada ágeis, né? São mais engessadas, né? No sentido de setup e de produção de vários tipos de produto na mesma estrutura. O tema de segurança da informação, né? É um tema bem relevante, tem uma norma da ISO, inclusive, que saiu recentemente, sobre esse tema, e o nosso guia de boas práticas visa aí complementar essa discussão com a perspectiva de engenharia. O tema MES é bem interessante também, né? Qual é, de fato, o papel do MES, né, na integração vertical na indústria 4.0, e, por fim, o grande buzzword de Big Data, né? O que o Big Data de fato faz na indústria 4.0, acho que muito relevante também o que ele não faz, né? Então, essas são algumas das discussões que temos no nosso grupo de trabalho, já em andamento, e esse tema da economia circular, né, em função dessa definição do governo alemão como meta explícita, nós estamos dando início agora com esse webinar, né, a essa discussão, e vamos ter, eu vou voltar nesse assunto no final do evento, nós vamos ter no dia 11 de setembro o nosso simpósio de excelência em produção voltado ao tema, trazendo alguns conceitos, alguns exemplos, cases práticos, né, de empresas que já conseguiram trabalhar com esses dois conceitos em conjunto aqui no Brasil. Então, já fica o convite a todos que queiram se aprofundar mais ainda após essa introdução da Ana Beatriz no tema. Então, passo agora a palavra. Mais uma vez, muito obrigado, Ana Beatriz, pela participação aqui conosco. Estamos muito curiosos o que você vai trazer para nós aqui de novidades. Obrigado. Bom dia a todos, muito obrigada por terem se inscrito para participar deste webinar, nesta manhã, obrigada pelo interesse, agradeço a VDI pelo convite, né, aqui no nome do Johannes, né, que me convidou para fazer esta apresentação para vocês hoje. Sou Ana Beatriz, atualmente sou professora associada na Montpellier Business School, uma escola de negócios francesa, e hoje vou estar discutindo com vocês essa temática aí bem pertinente e atual, que é a integração entre os temas de tecnologia da indústria 4.0 e modelos de negócios circulares. Então, além da gente estar discutindo, né, esses dois tópicos em termos do que são e do que eles se propõem, então, vamos estar falando sobre a integração, o uso integrado desses dois temas para estar melhorando o desempenho operacional e em sustentabilidade das organizações. Uma rápida apresentação de minha pessoa, algo bem rápido, enfim.
Até 2016, eu atuei profissionalmente aqui no Brasil, trabalhava na Unesp, Universidade Estadual Paulista, e a partir de 2016 eu tive a oportunidade de trabalhar como Senior Lecturer no Reino Unido, onde tive a oportunidade de conhecer em profundidade essas temáticas de economia circular e tecnologias da indústria 4.0. E a partir de 2018 eu comecei a trabalhar na Montpellier Business School, uma escola de negócios na França, e também já tive a oportunidade de atuar como visiting professor na Colômbia. Então, essa experiência internacional tem sido interessante para estar entendendo essas temáticas sob diferentes pontos de vista, principalmente quando a gente pensa nos aspectos aí de regulamentação, em particular na Europa. Existe a União Europeia, onde tem várias diretrizes no que tange aspectos de economia circular, onde seria um interessante benchmarking para quem está querendo, trabalhando em grupos de pesquisa, grupos temáticos junto ao governo brasileiro, porque a União Europeia tem muitas diretrizes, principalmente no que tange economia circular, e ainda mais, em particular, aspectos de uso de plásticos, embalagem, que é um tema muito crítico também nos dias de hoje. Bom, mas esse não é o tema de hoje, seria para um outro dia. Para hoje, nós vamos estar discutindo aí uma breve conceituação dos tópicos economia circular e tecnologias da indústria 4.0. Estaremos discutindo, quais seriam os efeitos sinérgicos entre a adoção integrada da economia circular e de tecnologia da indústria 4.0. Na sequência, eu estarei apresentando alguns dados preliminares de uma pesquisa survey que eu conduzi entre final de 2018 e início de 2019 com gestores de empresas que atuam no Brasil para verificar o grau de adoção de modelos de negócios da economia circular e tecnologias da indústria 4.0, onde foi possível, a partir de uso de técnicas e estatísticas, verificar os efeitos do uso desses modelos de negócios e tecnologias no desempenho operacional e sustentabilidade. Por fim, com base nesses resultados preliminares das surveys, é possível a gente apontar alguns direcionamentos para os setores produtivos no Brasil em busca de modelos de negócios digitais e circulares. Bom, o que é economia circular? Na verdade, a economia circular seria uma proposição de um novo modelo de produção e consumo. Estamos habituados numa perspectiva de economia linear, onde extrai-se recursos naturais, processa-se tais recursos em matérias-primas, conecta essas matérias-primas de forma a produzir produtos, transporta esses produtos para os pontos de consumo, ao uso dos produtos e, por fim, após não ter um aparente valor, esses produtos são descartados. A questão da economia circular, ela propõe um novo olhar tanto para insumos como para produtos pós-consumo. A ideia da economia circular é reduzir e usar mais eficientemente os recursos de matérias-primas, os recursos naturais, e olhar o produto pós-consumo como algo que tem ainda valor para outras cadeias produtivas. A ideia é maximizar o valor dos recursos. A ideia é manter o fluxo de valor circulando em diferentes cadeias produtivas. Então, a economia circular, por meio de proposições de modelos de negócios, ela quer criar uma nova proposta de produção e consumo. Então, nessa linha da economia circular, existe uma proposição de modelos de negócios, e um framework extremamente interessante é o Resolve, que foi proposto pelo Instituto Ellen MacArthur, o qual existem vários relatórios extremamente interessantes, cases de estudo também para estar tendo uma ideia de como países
e empresas, né, localizadas em diferentes países têm implementado iniciativas de economia circular. Então, o ReSolve, ele é um modelo, né, uma proposição, framework, que organiza aí diferentes formas de implementar a economia circular. E a ideia seria, por exemplo, estar implementando princípios tais como, né, priorizar o uso de recursos renováveis aos não renováveis, tentar verificar na cadeia produtiva oportunidades de otimização de processos, de evitar a geração de resíduos, por exemplo, de maximizar o fluxo de matérias-primas, de embalagem, não achar que a embalagem, após a entrega do produto, ela não tem mais utilidade, na verdade tem utilidade, ela pode ser até reutilizada. Então, a economia circular ela tem algumas proposições aí nesse sentido de novo olhar para as matérias-primas, buscar uma otimização de processos, verificar outputs como oportunidade de inputs. E, além disso, o que eu acho que seria o mais interessante, em termos até de modelos de negócio disruptivos, né, seria essa ideia de buscar aí a economia compartilhada, algo que tem se disseminado fortemente no mundo como um todo, ou seja, produtos que são interessantes para múltiplos usuários, perde-se o poder da ownership, ou seja, do poder, o produto é meu, essa não é mais a perspectiva, na verdade, indivíduos eles compram acesso ao uso do produto, não ao produto em si, né, o que facilita aí, né, o prolongamento do uso de produtos, por exemplo. Uma outra perspectiva é a plataforma aí chamada produto e serviço. O produto, na verdade, ele pode ter um prolongamento do seu ciclo de vida quando começa-se a perceber a oportunidade de manutenções, por exemplo, atualizações de produtos. Então, ao invés de estar substituindo completamente o produto, por exemplo, o laptop, a ideia seria estar instalando ali algumas atualizações, mudança de algum software, por exemplo, ao invés de comprar um novo laptop, seria possível comprar acesso a alguma atualização ao laptop. Então, a economia circular ela tem algumas proposições para estar maximizando o uso de recursos e estar olhando o produto pós-consumo como algo que ainda tem muito valor para cadeias produtivas. Tecnologias da indústria 4.0, na verdade, a indústria 4.0 tem como pilar aí a proposta de tecnologias virtuais e digitais. Né? A grande proposição dessas tecnologias é a alta conectividade entre pessoas, máquinas, ordens de produção, empresas e fornecedores, empresas e clientes. Então, essas tecnologias, elas permitem uma maior conectividade entre as partes de uma cadeia de suprimentos, né? Existem aí diversos exemplos de tecnologias como as Cyber Physical Systems, que elas são super interessantes para integrar ordens de produção, máquinas e planejamento da produção. Então, o gestor de operações ele pode estar verificando o fluxo de materiais numa fábrica em tempo real, para estar identificando ali eventuais alterações de percurso, eventuais alterações no planejamento da produção, por exemplo. Outras tecnologias bastante utilizadas são o uso de sensores, tags de RFID, por exemplo. Isso são extremamente importantes para aspectos aí de identificação, monitoramento, até resposta rápida a mudanças que eventualmente possam ocorrer. Então, eu acho que as tecnologias da indústria 4.0 ajudam muito também na rastreabilidade de processos, rápida tomada de decisão. Outro aspecto fundamental é a questão da coleta de dados. Então, o fato de fornecedores, manufaturas, consumidores estarem em alguma medida integrados, é possível coletar dados esses que irão gerar informações para tomada de decisão de quais seriam os melhores produtos a serem produzidos, customizando
ao real uso do consumidor, por exemplo, é possível estar identificando falhas de operação em antecipação. Então, na verdade, as tecnologias da indústria 4.0, elas têm esse poder de alta conectividade, né? E usar é outro grande exemplo de conectar oferta e demanda. Eu acho que a indústria 4.0 ela é também interessante, essas tecnologias, por causa dessa possibilidade da economia compartilhada, essa possibilidade de identificar o consumo em tempo real, para estar identificando, né, mensagens e transmitindo mensagens para as fábricas, para estar eventualmente mudando planos de produção. O próprio consumidor tende a ser monitorado, né? Então, a partir de sensores, uso de devices diferentes, as manufaturas podem estar identificando padrões de consumo, então projetando produtos mais adequados, né? E outro aspecto fundamental é a questão de estar monitorando parâmetros de produção. Então, a partir do uso desses sensores, tags, aspectos de automação, é possível estar identificando padrões de consumo, e isso gera alertas. Opa, tem algum vazamento ali, em algum processo hidráulico, então por isso que gerou-se ali uma conta de água maior do que esperado, então precisamos fazer algum trabalho na manutenção. Então as tecnologias da indústria 4.0 vêm muito para ajudar, auxiliar a tomada de decisão em função da oportunidade de coletar dados, analisar dados e se antecipar a problemas. A questão é, bom, é possível alcançar sustentabilidade corporativa por meio de modelos de negócios da economia circular? Vamos ver. É possível alcançar sustentabilidade corporativa por meio das tecnologias da indústria 4.0? Tem se debatido muito isso, né? O próprio Johannes, né, trouxe aqui também algum briefing sobre, né, as diretrizes, né, do governo alemão no que tange esses aspectos, mas e aí, é possível, não é possível? Vamos estar analisando essas questões. Bom, primeiro, acho que é relevante relembrar brevemente o conceito do triple bottom line, né? Ter uma perspectiva aí de desempenho corporativo, né? Integrando, né, a melhoria, o valor. Empresas são capazes de gerar um valor sustentável para shareholders and stakeholders. Isso é possível, né, a partir do momento que a empresa tem um desempenho integrado entre aspectos econômicos, quando a gente pensa em lucro, crescimento, em aspectos ambientais, quando a gente pensa em aspectos de conservação, melhor uso de recursos, evitar geração de resíduos, e os aspectos sociais, quando a gente pensa nos aspectos aí de fair trade, aspectos de gerar uma externalidade positiva para a sociedade, a gente pensa em aspectos de melhoria das condições de trabalho. Então, o desempenho e sustentabilidade ele é medido pela essa integração desse tripé de aspectos econômicos, sociais e ambientais. Conceito que foi proposto, né, alguns anos atrás pelo John Welkton, e o interessante é que, recentemente, o próprio John Welkton, ele escreveu um artigo na Harvard Business Review, falando que, na verdade, apesar de ser um conceito que já está sendo discutido há um bom tempo, tem sido apoiado por vários governos, né, pelas lideranças, né, econômicas, ainda há dificuldade, né, por parte das empresas de obter um desempenho e sustentabilidade. Então, os CEOs, eles têm um grande esforço de obter lucros, né, maximizar retorno para os acionistas, mas esse tem sido ainda a grande prioridade, mas há uma dificuldade de integrar o aspecto econômico com as questões de meio ambiente e sociedade. Então, ainda há uma dificuldade em relação a isso. E essa integração entre economia circular e tecnologias da indústria 4.0 pode ser um caminho para estar ajudando as empresas a alcançarem
esse desempenho e sustentabilidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa integração entre modelos de negócio da economia circular e as tecnologias 4.0, imaginemos aí, por exemplo, o uso de dados em tempo real para a tomada de decisão, né? A rastreabilidade de processos, a conexão direta entre oferta e demanda, né? Controle de parâmetros de produção, entrega e consumo, esses aspectos que são possíveis a partir do uso de certas tecnologias da indústria 4.0, eles podem trazer benefícios tais como redução dos custos de produção, devido ao uso mais eficiente e a redução do uso de recursos, seja água, energia, insumos. É possível projetar produtos que adicionem mais valor e fidelizem clientes, a partir de sistemas voltados para produto e serviço, o prolongamento da vida útil, né, a possibilidade de ter múltiplos usuários de produtos, perdendo-se o poder da ownership, ou seja, da propriedade do produto, e criando produtos que tenham múltiplos usuários. A redução da extração e uso de recursos naturais seria um benefício aí, por estar utilizando esses recursos das tecnologias da indústria 4.0. Redução da geração de resíduos, melhoria no controle das condições de trabalho para os indivíduos, geração de empregos e novos negócios a partir de closed loops. O loop é um modelo de negócio proposto pela economia circular, e a ideia é estar reutilizando, reciclando, remanufaturando produtos pós-consumo, e para viabilizar a cadeia de lucros, a gente sabe que é possível gerar novos negócios, novas empresas, que por sua vez vão gerar empregos, melhorando o aspecto social, né, de qualquer organização. Democracia do consumo, que tem a ver com o pilar social da sustentabilidade. A democracia do consumo vem muito por meio do modelo de negócio da economia compartilhada. Então, acredito que a integração entre economia circular e tecnologias da indústria 4.0, como a internet das coisas, permite essa democracia do consumo e um aumento da eficiência, né, na previsão da demanda, na identificação de falhas de interrupção de fornecimento, né, um aumento da eficiência na verificação e na própria resposta a eventuais mudanças no planejamento da produção e na logística. Então, acredita-se que há, sim, benefícios em termos econômicos, sociais e ambientais, quando integra-se modelos de negócio e economia circular com as tecnologias da indústria 4.0. E em função dessa ideia de integração de potenciais benefícios, eu conduzi uma pesquisa survey com empresas localizadas aqui no Brasil. Tivemos aí 132 respondentes, profissionais de alto cargo nas áreas de logística, compras e supply chain. As empresas onde esses profissionais respondentes atuam são empresas do setor de transformação e bens de consumo, incluindo aí empresas do setor de alimentos, por exemplo, do setor automotivo, do setor eletroeletrônico. E em termos de principais dados, que eu acho que nos interessa para ter um panorama aí de nível de implementação desses modelos de negócio da economia circular, por exemplo, identificou-se que, dentre os respondentes, os modelos de negócios mais implementados seria na busca aí do optimize, seria a redução, de desperdício e o uso aí de retrabalho, métodos de retrabalho para estar reduzindo aí a geração de desperdício, ou seja, busca-se aí processos mais eficientes. Na verdade, essa tem sido uma iniciativa que tem predominado. Uma outra iniciativa que tem predominado seria aí a perspectiva do modelo chamado exchange, seria estar trocando equipamentos, máquinas, por tecnologias mais eficientes, para que elas possam, digamos assim, ter um melhor rendimento e, consequentemente, gerar menos desperdício e consumir menos recursos naturais. Então, os modelos Optimize e Exchange têm predominado na amostra que foi pesquisada.
Em termos de adoção de tecnologias da indústria 4.0, tem tido um predomínio grande do uso de sistemas de automação digital e de sensores para controle de processos, e também sistemas de integração de engenharia para aspectos de desenvolvimento de produtos, né? Então, esses dois usos, né, essas duas tecnologias que predominaram, digamos assim, na amostra, né? Fica aqui um destaque, por exemplo, né, como ainda tem sido baixo o uso de tecnologias voltadas aí para a manufatura aditiva, né, o uso das impressoras 3D ainda tem sido relativamente baixo, né, dentro da amostra considerada, e ainda a questão do uso do Big Data, né, o Big Data Analytics é uma ferramenta muito importante, essa escala de 1 a 5, tá, de implementação, 5 seria o máximo completamente implementado. Então, quando a gente olha ali a questão de coleta, processamento e análise de grandes dados, o uso do Big Data ainda tem sido relativamente baixo, né? Acho que, certamente, vamos estar comentando sobre isso, há uma oportunidade de usar mais, né, esse tipo de recurso, porque dados são muito importantes para a tomada de decisão. E as tecnologias da indústria 4.0, elas vêm exatamente para viabilizar essa conectividade, para permitir coleta de dados, para permitir tomada de decisão mais acurada. Quando a gente avalia aspectos de melhoria de desempenho por meio do uso, né, ou por meio da adoção de modelos de negócio da economia circular e de uso de certas tecnologias da indústria 4.0, houve um predomínio interessante de uma melhoria no desempenho econômico no que tange, né, retorno sobre investimento e lucratividade, que é interessante, principalmente em termos de estar mostrando que seja, né, modelos de negócio da economia circular, seja o uso de tecnologia da indústria 4.0, existe aí um ganho interessante no que tange retorno sobre investimento e lucratividade. Isso ajuda a estar criando uma narrativa nas organizações no que tange vale a pena, né, vale a pena investir. No que tange aspectos de melhoria de desempenho ambiental, foi detectado, seja a adoção de tecnologias 4.0, seja a adoção de modelos de negócio da economia circular, detectou-se um aumento, né, ou melhor, uma redução, né, no número de acidentes ambientais, que é interessante, no sentido de estar tendo processos mais seguros, reduzindo aí potenciais impactos ambientais, e o mais relevante ainda, né, o uso mais eficiente de recursos naturais, né? Então, seja as tecnologias da indústria 4.0, seja, né, os modelos de negócio da economia circular, esses dois pilares têm ajudado aí realmente a usar os recursos naturais de uma maneira mais eficiente. E tanto o aspecto social, houve um destaque para os aspectos de melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores, né, ou seja, melhores condições no ambiente de trabalho, e um aspecto aí de imagem, né? As empresas têm também adotado, seja tecnologias da indústria 4.0, seja modelos de negócio da economia circular, as empresas que adotam um ou outro, elas têm percebido aí, né, uma redução de uma imagem aí negativa perante a sociedade, né? Então, tem um aspecto relevante aí, quando a gente fala aí, ter um melhor engajamento com os stakeholders, uma melhor comunicação com os stakeholders. E, por fim, em termos de desempenho operacional, tem o seu destaque aí para a melhoria dos aspectos de flexibilidade, né, de produção, no que tange aí responder às mudanças de demanda, e também os aspectos aí de rapidez, né, da entrega, né, as empresas têm conseguido aí manter aí um melhor desempenho de entrega, né, o que é algo pertinente nos dias de hoje. Bom, por meio de alguns dados, algumas análises estatísticas, né, nós processamos esses dados e detectamos alguns dados que eu gostaria de destacar, né. Detectou-se que a adoção de modelos de negócio da economia circular
elas contribuem positivamente para os aspectos econômico, social, ambiental e operacional da firma, ou seja, sim, respondendo àquela pergunta inicial, sim, a economia circular contribui para o desempenho de sustentabilidade e para o desempenho em aspectos operacionais. Temos um destaque interessante para a melhoria do desempenho social. Quando foi feita análise para a relação entre o uso de tecnologia de indústria 4.0 e desempenho, sustentabilidade e desempenho operacional, identificou-se que, sim, essas tecnologias contribuem positivamente para a melhoria do desempenho econômico, para a melhoria do desempenho ambiental, para a melhoria do desempenho operacional, com grande destaque, mas não detectou-se ali uma melhoria para o desempenho social. Então, não foi identificada uma melhoria do desempenho social. Sabe-se, né, há estudos que falam que as tecnologias da indústria 4.0 podem ter efeitos adversos, né, no que tange, por exemplo, a questões de empregabilidade, porque pode haver uma eventual substituição aí, em função da automação do processo. Então, não foi identificada, por meio desta pesquisa, uma relação positiva entre tecnologia da indústria 4.0 e desempenho social. Um forte destaque aí para a melhoria do desempenho operacional, né? E a gente viu que, aqui na nossa amostra, o desempenho operacional foi mais evidente em melhorias de desempenho, flexibilidade e resposta a mudanças da demanda e entrega. Aí, na nossa análise estatística, processou-se e utilizou-se uma teoria chamada teoria da complementaridade, ou seja, será que adotando simultaneamente duas práticas distintas, elas podem gerar um benefício superior ao adotar essas práticas de uma maneira individual? Então, a gente testou essa teoria da complementaridade e, por meio de testes estatísticos, identificou-se que, quando há uso integrado entre modelos de negócio, economia circular e tecnologias da indústria 4.0, é possível reverter aquele efeito negativo da indústria 4.0 no desempenho social. Vejam que o uso integrado de economia circular e indústria 4.0 melhora o desempenho social. E nos demais itens de desempenho, todos mantiveram-se positivos. Então, vejam a relevância dessa integração entre indústria 4.0 e economia circular. Ou seja, tem uma economia mais voltada para aspectos digitais e circulares, é algo benéfico, né? Então, em síntese, a economia circular contribui positivamente para a performance operacional e em sustentabilidade, uma ênfase interessante para o pilar social, principalmente nos aspectos aí que a gente fala de relação com stakeholders, melhoria da imagem, redução de potenciais imagens de risco. Tecnologias da indústria 4.0 contribuem para os desempenhos operacional, econômico e ambiental. A adoção isolada da indústria 4.0 não contribui para a sustentabilidade corporativa, devido a não ter uma relação significativa com o pilar social. E a adoção complementar entre economia circular e tecnologia da indústria 4.0 fortalecem o desempenho operacional e em sustentabilidade. Então, com base nesses dados desta pesquisa, eu gostaria de estar fazendo aqui algumas sugestões, né, do que seria interessante aí em termos de caminhos, né, para estar avançando nesses temas, né, de economia circular e indústria 4.0 no Brasil. Então, por exemplo, há oportunidades de estar investindo em cadeias de suprimentos que permitam o closed loop. Eu acho que o closed loop ainda é um modelo de negócio que existe aí uma oportunidade de ser mais bem explorado para manter os recursos circulando, para maximizar o uso e o valor dos recursos. Também há uma oportunidade de ter essa substituição do uso de matérias-primas, priorizando matérias-primas
de fontes renováveis. Também, como discutimos previamente, eu acho que o uso de Big Data Analytics é algo que pode ser mais bem explorado pelas organizações, porque a partir da coleta de dados e uso desses dados de uma maneira integrada vai permitir uma tomada de decisão mais acurada para projetar produtos que realmente atendam a demanda, para identificar potenciais problemas de interrupção nas cadeias de suprimentos, por exemplo, para identificar falhas em antecipação. Também acredito que o uso de sistemas digitais para fazer sistemas, produtos e serviços é algo que também pode ser mais bem explorado no contexto do desenvolvimento de produtos, há oportunidade para isso. E, enfim, né, eu acho que é importante da mensagem final desta survey e desta apresentação é que a adoção integrada, a adoção complementar entre modelos de negócio da economia circular e da indústria 4.0 é um meio de estar maximizando o benefício de cada uma das práticas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, agradeço o interesse no tema e estou à disposição, né, para estar respondendo eventuais questões. Bom, existe uma pergunta aqui que foi feita por meio do nosso chat, né? E a pergunta é: como garantir que efetivamente o uso das tecnologias 4.0 ou modelos de negócio da economia circular que garantiram um aumento da lucratividade? Realmente, essa é uma pesquisa, e para desenvolver a pesquisa a gente define construtos, e para cada construto existem os itens de mensuração. Então, a gente tem que definir o escopo da pesquisa de uma maneira relativamente limitada, não dá para considerar outros fatores, inclusive exógenos, né, como a própria pessoa colocou aqui, novos concorrentes, por exemplo. Mas dentro da pesquisa, como foi foi montado um questionário, foi questionado assim, percepção dos respondentes em relação a certas assertivas. Então, com base nas respostas às assertivas, a gente fez uma análise estatística, né? Usamos aí a modelagem de equações estruturais. Então, assim, dá para se dizer com confiabilidade que, por meio dos testes estatísticos, né, seja a economia circular, seja o uso da indústria 4.0, eles têm algum nível de influência no aumento do desempenho econômico. Óbvio que outros fatores podem influenciar, fatores exógenos, a crise econômica influencia positivamente ou negativamente, dependendo do setor, com certeza, mas foi se mensurada a relação entre A e B. E nessa relação entre A e B, ou seja, economia circular e desempenho econômico, viu-se aí uma relação positiva, com destaque para os aspectos de lucratividade, por exemplo. Bom, mais uma pergunta do Antônio Gomes, muito obrigada pelo comentário, pela pergunta. Ele faz a seguinte questão: qual é o nível de consciência do governo brasileiro sobre o tema da economia circular aqui no contexto do Brasil? Bom, eu diria que, assim, existiu há 10 anos atrás um marco muito relevante no Brasil, que foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lá, há 10 anos atrás, que essa política foi implementada, a ideia era ter uma gestão de logística reversa em alguns setores econômicos. Ali foi uma iniciativa interessante do governo brasileiro, que certamente houve alguns percalços para que a lei realmente fosse efetivamente bem sucedida como um todo. Eu acredito que a economia circular, num contexto mais amplo, ainda está sendo debatida aqui no Brasil, a nível de governo, ainda
com aspectos mais iniciais, nada muito efetivo. A gente tem como benchmark interessante aí países da Europa, principalmente os países da União Europeia. A União Europeia tem várias diretrizes muito pertinentes no plano de economia circular. Então, eu acho que há distinções aí em termos de apoio, em termos de criação de negócios, financiamentos, há distinções. O Brasil ainda está debatendo esse tema. Eu acho que talvez o Brasil se engaje um pouco mais em função até do Sustainable Development Goals, que é uma iniciativa muito mais ampla de várias economias mundiais. Então, talvez um pouco por isso, né, que o Brasil tente buscar algo na linha da economia circular, mas acredito que não tenha nada muito específico nesse tema ainda. Né, várias perguntas, muito obrigada pela participação e pelo engajamento, a apresentação. Uma pergunta aqui do Renato seria: qual é a percepção do grau de conhecimento da economia circular e indústria 4.0 da população da pesquisa? Bom, quando a gente olha os dados, né, e principalmente o grau de implementação, o máximo que foi obtido ali foi um 3,8, né? Ou seja, significa que as empresas estão começando a implementar, né? E nada foi muito baixo, ou seja, nada foi ali menor grau, foi 2,9. Então, acredito que, em geral, né, considerando a amostra da pesquisa, as empresas estão minimamente familiarizadas, talvez não com o termo economia circular, né? Por isso que, na verdade, quando a gente faz uma pesquisa como essa, a gente tem que definir muito bem quais são as variáveis para medir o construto economia circular. Então, a gente pegou alguns princípios da economia circular, como, por exemplo, o uso mais eficiente de recursos naturais. Então, acredito que, assim, as pessoas estão relativamente familiarizadas com os tópicos da pesquisa, sim, e, em geral, em termos de implementação, eu diria que as empresas estão ali entre começando a implementar e em fase de implementação. Uma outra questão seria, bom, se na minha visão, ou com base nas minhas observações, quais seriam os setores no Brasil mais favoráveis ao uso de conceitos de economia circular e investimento em tecnologias da indústria 4.0? Bom, eu acredito que, na verdade, não haja restrições até o setor agropecuário. Eles podem estar utilizando tantos modelos de negócio de economia circular. Existe um modelo chamado Regenerate, onde a ideia é exatamente ter uma melhor gestão dos sistemas de recursos naturais. A própria, também, ainda no setor da agropecuária, existem as discussões sobre a agricultura de alta precisão, então dá para usar tranquilamente, né, tecnologias da indústria 4.0, mas em termos, assim, com maior potencial, certamente o setor eletroeletrônico é um que dá para usar com muita facilidade pela própria expertise no termo. O setor automotivo também tem muito facilidade de implementar essa proposta, principalmente quando a gente olha nos modelos de Optimize e Closed Loop, né? Também não dá para se deixar aí comentar o setor de construção civil também, quando a gente pensa nos aspectos também de Optimize, de Closed Loop, né? Existe um estudo realizado pela fundação da Ellen MacArthur aqui no Brasil, e ela posiciona setores como a construção civil, setor eletroeletrônico, setor de alimentos, com grande potencial da adoção de modelos da economia circular. Uma outra questão seria, bom, se entender bem, a indústria 4.0 não melhora o desempenho social devido à grande automatização dos processos. Por que integrar a economia circular? Porque ao integrar a economia circular, esse desempenho social melhoraria a ponto de sobrepor a automação. Bom, na verdade, por meio da pesquisa de survey, a gente não consegue realmente dizer os motivos, por exemplo, de uma relação não significativa entre
tecnologia da indústria 4.0 e desempenho social. Na verdade, a gente só identificou esta informação. A automação foi um exemplo que eu dei em função de outros estudos, né, sobre esse tema. A integração, o uso integrado das práticas de economia circular em indústria 4.0, elas podem, eventualmente, ter uma sinergia muito maior quando a gente pensa, por exemplo, em aspectos de segurança do trabalho, uso de sensores, por exemplo, então melhora as condições de trabalho como um todo. A própria economia circular, quando a gente pensa na economia compartilhada, então, o uso das tecnologias da indústria 4.0, elas facilitam, né, a adoção desse modelo de economia compartilhada, então o uso de apps, por exemplo, né, facilita integrar por oferta e demanda e facilita os usuários terem acesso a produtos que eventualmente eles não teriam antes, devido a essa ideia da economia circular. Então, na verdade, a gente precisa ver muito as tecnologias da indústria 4.0 como facilitadoras. São facilitadoras para modelos de negócio da economia circular. E o interessante dessa pesquisa, que certamente um próximo passo dela seria fazer estudo de caso, seria exatamente estar investigando esses porquês. Então, a pergunta que foi feita aqui no chat é para lá de pertinente, porque foi identificado por dados estatísticos, análises estatísticas, essa integração é positiva. Mas por quê? Realmente é algo que precisa ser aprofundado por meio de estudos de casos, entrevistas, que seria o próximo passo desta minha pesquisa. Bom, então, acho que estamos com o horário aqui para concluir nosso webinar. Eu, mais uma vez, agradeço a todos os participantes, os inscritos pelo interesse. Obrigada pelas perguntas, pelo engajamento na palestra. Segue os meus contatos, meu e-mail, algumas plataformas onde vocês podem ter maiores informações sobre o meu perfil profissional. Agradeço ao VBI, ao Johannes, pela oportunidade de hoje. Estou à disposição, um prazer compartilhar conhecimentos, dados com vocês, sucesso, e que a gente possa continuar discutindo, não só discutindo no âmbito mais a nível organizacional, implementando essa integração entre economia circular e indústria 4.0. Muito obrigada, bom dia a todos. Pessoal, também da minha parte, em nome da VBI, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E eu gostaria de aproveitar, né, o grande interesse. Nós não conseguimos, aqui no tempo programado, responder todas essas perguntas, né? Nós anotamos aqui algumas adicionais que podemos entrar em contato via e-mail na sequência, né? Mas, né, aproveitando esse grande engajamento pelo tema, eu gostaria de destacar aqui o nosso evento do dia 11 de setembro, né, no qual nós vamos trazer, como a Ana Beatriz acabou de colocar, já alguns estudos de caso de empresas que estão trabalhando o tema e podem trazer experiências concretas que se aproximam, de fato, do dia a dia de vocês. Então, acredito que seja uma ótima base para a nossa discussão. Aqui, se você direcionar agora seu celular para a tela do webinar, nós estamos disponibilizando um código promocional para inscrição no nosso evento, de 50% de desconto na inscrição, válido agora durante 24 horas. Então, fica o convite a todos os interessados para também se juntar fisicamente a nós nessa discussão, que será, como eu disse, né, um ponto de partida para um trabalho de longo prazo mesmo nesse tema. Espero muito poder contar no futuro também com o trabalho da Ana Beatriz, né? Excelentes insights aqui sobre as sinergias entre as duas tecnologias, e vamos dar continuidade. Espero conhecer e rever todos vocês aí no dia 11
no nosso evento. Então, fica o convite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela participação e até o dia 11 de setembro. Até. Obrigado, pessoal.